Eu vou fazer uma afirmação que eu sei que ela pode parecer absurda. Só que se você entender isso aqui, talvez você nunca mais olhe para a tua vida da mesma forma. O difícil, ele não é difícil. O teu cérebro, ele apenas aprendeu a sentir que é, sabe? Existe uma diferença enorme, gigantesca entre essas duas coisas. Porque se o problema ele tivesse na dificuldade da tarefa, todas as pessoas, elas sofreriam igualmente para fazê-lo. Mas não é isso que acontece. Então tem gente que ama acordar cedo. Tem gente que sente prazer em passar horas estudando sem reclamar. Tem gente que gosta de, no caso, correr quilômetros, né? Enquanto outras simplesmente elas não conseguem começar. Então a pergunta não é porque algumas pessoas elas têm mais força de vontade. A pergunta é porque o cérebro delas faz essas coisas parecerem mais fáceis, digamos assim, tá? Talvez você tenha passado anos, inclusive, acreditando que te falta disciplina, motivação, coragem. E talvez você também tenha começado várias vezes essas coisas, determinadas coisas, e você não conseguiu concluir, né? Academia, dieta, estudo, você não conseguiu permanecer naquilo por muito tempo. E algo que você está ali experimentando por novo, né? Um relacionamento diferente. Só que em algum momento aquela energia parece que ela desaparece e você volta exatamente para onde você estava. Toda vez que isso acontece, você conclui algo como: ah, porque eu sou assim. Só que essa pode ser uma das maiores mentiras que o cérebro já contou para você, tá? Que o teu cérebro contou para ti. Porque o cérebro ele não foi feito para te fazer feliz. Ele foi feito para economizar energia. Isso muda muita coisa. Então imagina aí que existe dentro da tua cabeça um administrador invisível. Então ele toma milhares de decisões todos os dias sem pedir a tua opinião. Enquanto você acredita que você está escolhendo de forma consciente, ele já decidiu muito antes o que seria feito, o que comer, quanto tempo ficar no celular, se você vai estudar, se você vai deixar para amanhã, se você vai conversar com alguém, se você vai evitar aquele desafio. Então é como se existisse um piloto automático comandando a maior parte da tua vida. O problema é que a maioria das pessoas, elas passam décadas sem perceber que ele existe. Então, existe uma curiosidade, inclusive fascinante, sobre o nosso cérebro, né? Porque ele gasta cerca de 20% de toda a energia do teu corpo, mesmo ali representando apenas uma pequena parte do seu peso. Sempre que possível, ele vai transformar comportamentos repetidos em programas automáticos. Vai lá para o teu piloto automático. Então, escovar os dentes, dirigir, caminhar, ler. Até a forma como você reage aos problemas pode virar um programa automático. E aqui está a parte que poucas pessoas elas percebem, porque a procrastinação, ela pode também se tornar um programa automático, medo também, insegurança também, ansiedade também. Então você não nasceu procrastinando, você aprendeu, você não nasceu acreditando que você não era capaz daquilo, você aprendeu, você não nasceu sentindo que mudar era difícil, você aprendeu isso, tá? E tudo aquilo que foi aprendido pode, pelo menos em parte ali, na verdade, ser reaprendido. Então, você percebe como isso muda completamente o game, tá? Porque talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez tenha sido o programa que está rodando aí dentro de você há tanto tempo que você começou a chamá-lo de personalidade. Então, existe uma frase que eu particularmente gosto muito, que as pessoas, elas defendem a própria prisão porque elas passaram tanto tempo dentro dela que elas acreditam que aquilo é a própria casa. É a casa delas. E é exatamente isso que acontece com a tua mente. Então, depois de repetir um comportamento centenas e centenas de vezes, ele deixa de parecer uma escolha e ele passa a parecer quem você é. Ah, porque eu sou preguiçosa. Ah, porque eu sou ansiosa. Eu nunca termino nada. Será mesmo? Será mesmo que isso é assim? Ou será que você apenas repetiu esse comportamento tantas vezes que o cérebro economizou energia, transformando aquilo em uma identidade? Então pense uma criança pequena. Ela não nasce acreditando que falar em público é assustador. Ela não nasce com medo de ser julgada. Ela vai experimentando, ela cai, levanta, erra, tenta de novo. Em algum momento da vida, experiências, críticas, comparações e as frustrações, elas começam a ensinar o cérebro que determinados caminhos oferecem ali riscos.
E o cérebro faz aquilo que ele sempre faz, né? Ele tenta proteger você. Há milhares de anos, ser rejeitado pelo grupo podia significar você morrer sozinho, você morrer ali, né, sozinha, abandonada. E hoje, uma simples opinião nas redes sociais, ela pode ativar sistemas muito parecidos dentro aí da sua mente. Então é por isso que, muitas vezes, gravar um simples vídeo parece assustador para muitas pessoas. Pedir um aumento parece assustador, abrir uma empresa parece assustador. E não porque sejam perigos reais, mas porque o cérebro interpreta aquela possibilidade de rejeição como algo que precisa ser evitado. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai criar desculpas incrivelmente inteligentes, como do tipo, porque eu ainda não tô pronto, eu preciso estudar mais. Vou esperar mais um pouco. Mas quando eu tiver mais tempo eu começo. Amanhã eu começo, na segunda que vem eu começo. Então, repare como essas frases, elas parecem até racionais, mas elas não são. Muitas vezes, elas são apenas estratégias sofisticadas, inclusive, que o cérebro ele usa para manter você exatamente onde você já conhece. Então, existe um experimento que ele é super interessante da psicologia, tá? Quando pessoas, elas repetem uma tarefa muitas vezes, as regiões do cérebro que antes trabalhavam intensamente, eles passam a gastar cada vez menos energia. Para você ver o poder da repetição, inclusive é uma das formas que o teu cérebro aprende. Você repetindo. Em outras palavras, aquilo que parecia extremamente difícil vai começar literalmente a exigir menos esforço mental. Isso significa que a facilidade ela não é um presente, ela é uma adaptação. Então o cérebro ele transforma o repetido em algo confortável. Então veio uma pergunta que pode inclusive mudar tua vida, tá? Se o teu cérebro ele transforma o repetido em confortável, o que exatamente você está repetindo para você aí todos os dias? O que você repete para si mesmo? O que você fala para si mesmo? O que você acredita? Porque essa tua crença, ela é algo que está guiando a tua vida. Então, talvez você esteja repetindo preocupação, repetindo comparação, repetindo desistências, você esteja repetindo pensamentos como, não vai dar certo, eu não consigo, eu não sou inteligente o suficiente. Você percebe a gravidade que isso tem? Porque aquilo que você mais repete deixa de parecer apenas o pensamento e vai começar a parecer uma verdade. Então você precisa ter um cuidado muito grande aqui. Porque aquilo que você repete para si mesmo é como se tornasse parte de quem você é, tá? Só que não é, na verdade. Você pode mudar isso a qualquer momento. O mundo ele é um cardápio, inclusive de habilidades. Você tudo pode adquirir, você pode selecionar quais habilidades você quer aprender e você trabalhar em cima daquilo que você aprende. Então, quando uma mentira ela é repetida, na verdade, durante tempo suficiente, vai ganhar uma aparência de identidade. E existe uma outra curiosidade interessante, porque o cérebro ele não registra apenas aquilo que acontece contigo, tá? Ele vai registrar aquilo que você imagina repetidamente. Então é por isso que atletas, né, de alto nível, alto rendimento, eles utilizam muito a visualização mental. Músicos, eles ensaiam muito ali na sua imaginação. Cirurgiões, eles treinam procedimentos mentalmente. Então o cérebro ele responde à repetição. Seja ela ali vivida realmente, né, na experiência, ou ela intensamente imaginada. Para o cérebro, se algo for imaginado com muita emoção, ele não sabe diferenciar esse real do imaginário. Isso aqui pode ser usado a teu favor ou contra você. Então, muitas vezes é muito fácil a gente gastar, né, essa nossa energia mental imaginando coisas hipotéticas ruins que poderia acontecer com a gente. Já viu aquele pensamento ruim, você se pegou ali pensando e você, nossa, por que eu tô pensando nisso aqui? Acontece. Então imagine o impacto de você passar anos imaginando fracassos antes mesmo de você agir. Você ensaia o medo todos os dias, né? Você ensina o cérebro a esperar o pior de você, e depois você se pergunta por que agir parece tão pesado.
Talvez você nunca tenha percebido isso, mas você pratica alguma coisa o tempo inteiro. A questão é você está praticando coragem, você está praticando medo, você está praticando confiança, praticando insegurança, dúvida, está treinando possibilidades, você está treinando limitações. Tudo aquilo que é treinado vai se fortalecendo. Tudo é um treino que você se proporciona. E então, essa pode até ser uma das maiores ironias, né, da vida, porque a maioria das pessoas acreditam que primeiro elas precisam mudar para elas agirem diferentes. Mas na verdade não, é justamente você age diferente e você começa a mudar a estrutura. Então, você quer um resultado diferente, você precisa agir diferente. Então, não tem essa, quando eu tiver tal resultado, aí eu me comporto como? Não. Uma coisa é a consequência da outra. Então, é por isso que existe esperança, inclusive, porque o cérebro, ele não é uma pedra, tá? Ele é um organismo vivo. Ele muda, ele aprende através da neuroplasticidade, ele se adapta, ele vai se adaptando, na verdade, aos contextos. Então, a pergunta não é se ele pode ser reprogramado, a pergunta é quem está escrevendo o programa que está rodando dentro de você hoje. Quem você está permitindo se influenciar? Então, você ou os medos que você acumulou aí de experiências ao longo da tua vida? Então, talvez essa seja a primeira vez que você esteja até percebendo que a tua vida ela não é construída apenas pelas grandes decisões, né? Não, ela está sendo construída principalmente pelas pequenas decisões que o teu cérebro ele toma antes mesmo de você muitas vezes perceber. Então, até quando você acha que você não está fazendo uma escolha, você está fazendo uma escolha. Até quando você fica em cima do muro, você está fazendo uma escolha. E a todo momento a gente está fazendo diversas escolhas. E a gente precisa tomar consciência disso aqui. Porque são as escolhas que fazem os nossos resultados que a gente vai colhendo aí no decorrer da nossa vida. Então, existe uma pergunta que mudou muito a forma como eu enxergo, inclusive, comportamento humano. Porque se alguém apagasse hoje todas as tuas memórias, você continuaria sendo a mesma pessoa? O que você acha? Pense nisso aí por alguns segundos, tá? Sem você lembrar dos elogios que recebeu, das críticas que você ouviu, dos fracassos que viveu, dos medos que você aprendeu. Você ainda acreditaria que você não consegue? Você acha? Você ainda diria que você procrastina? Ainda sentiria vergonha, talvez, de se expor? Provavelmente não. E muitas vezes a gente até é fácil, né, você julgar tal pessoa e você falar, mas eu agiria diferente se fosse comigo. Tá, mas se você estivesse na pele daquela pessoa e você não tivesse acesso às informações que você tem, que pode ser que ela não tenha, com a tua experiência de vida, provavelmente você agiria igual a determinada pessoa. Porque as experiências dela, tudo nela ali, são únicos. Então, muitas vezes é fácil a gente falar, mas eu faria diferente. Mas se você não tivesse a informação que você tem, somente com as informações daquela pessoa, provavelmente o resultado seria o mesmo. Então, é muito importante a gente estar se adaptando, a gente estar aprendendo algo novo. Isso mostra que uma parte enorme daquilo que chamamos de personalidade é, na verdade, memória repetida. Então, você não está reagindo apenas ao presente, você está reagindo ao passado o tempo inteiro. Então, é como você andar olhando ali pelo retrovisor e você acreditar que você está enxergando a estrada, não é assim, tá? E quando isso acontece, o cérebro ele continua fazendo exatamente aquilo que aprendeu, que é proteger você do desconhecido. E existe um detalhe, né? Porque o cérebro ele não sabe diferenciar aquilo que ameaça a tua sobrevivência daquilo que ameaça a tua identidade, tá? Então, se durante anos você acreditou que você era uma pessoa insegura, a própria confiança ela passa a parecer uma ameaça para você. Parece estranho, só que é exatamente assim que funciona, tá? Mudar exige você abandonar uma identidade antiga. E para o cérebro, abandonar uma identidade conhecida pode parecer mais perigoso do que você continuar sofrendo. Então, isso aqui é muito importante de você saber como você aplica isso aqui na tua vida. Porque só o fato de você ter acesso a isso aqui já muda muita coisa. Muda muita coisa, porque você está criando aí novas conexões neurais, mas não é mais do que saber, é você saber como aplicar
isso aqui no teu dia a dia? É você se questionar, é você refletir, é você ver como que você muda ali a rota, como que você muda ali o trilho, o caminho. Então é por isso que tantas pessoas dizem muitas vezes que elas querem mudar, mas elas voltam aos mesmos comportamentos. Isso não é falta de desejo, tá? É conflito interno. Uma parte quer crescer, a outra quer permanecer segura. E quase sempre vence aquela que fala mais baixo, né? Aquela que fala mais baixo porque ela fala todos os dias. Existe uma frase que eu sempre lembro dela porque ela é algo surreal, na verdade, que você precisa ter na tua mente para que você não caia nisso. O nosso cérebro, ele sempre prefere um sofrimento conhecido a uma felicidade que ela é incerta. Então, repara como isso explica muita coisa. Pessoas, elas permanecem anos em empregos que elas odeiam. Isso aqui é muito mais comum do que parece, tá? Elas permanecem em relacionamentos que machucam, porque elas têm medo de ficar sozinhas. Elas adiam sonhos durante décadas. E não porque gostem da dor, mas porque a dor, ela já é conhecida. Exige menos energia do que construir um novo trilho, um novo caminho. Então imagine alguém que decide aprender ali um instrumento musical. Nos primeiros dias, provavelmente tudo vai parecer o quê? Difícil demais. Os dedos, eles não obedecem, o cérebro precisa pensar em cada movimento, é igual dirigir, né? E algumas semanas depois, aquilo começa a fluir. Meses depois, a pessoa, ela já consegue conversar enquanto ela está tocando, o instrumento não ficou ali mais fácil. Na verdade, o cérebro, ele foi se adaptando àquilo. E essa talvez seja a maior prova de que facilidade, ela é construída, não encontrada. Isso aqui vale para absolutamente qualquer coisa que você queira ir aprender, qualquer coisa que você queira fazer na tua vida. Falar em público, criar conteúdo, estudar, empreender, fazer exercício, ter conversas difíceis. Tudo aquilo que hoje parece pesado pode se tornar natural quando o cérebro entende que aquilo faz parte de quem você é. Você percebe então a diferença? A maioria das pessoas tentam convencer o cérebro usando uma força de vontade, mas isso daí é meio que dar murro em ponta de faca, sabe? O cérebro ele é convencido muito mais pela repetição do que pela intensidade. O único dia que você está extremamente motivado, te digo que não muda quase nada, não vai mudar quase nada. Agora, as pequenas ações repetidas durante semanas, elas mudam completamente a forma como ele interpreta quem você é. E é por isso que eu gosto de pensar que identidade não é algo que você descobre, é algo que você treina. Cada pequena ação envia uma mensagem silenciosa para o cérebro. Quando você estuda mesmo sem vontade, o cérebro ele registra. Talvez isso aqui faça parte de quem nós somos, né? Quando você cumpre uma promessa feita para si mesmo, ele registra. Talvez sejamos uma pessoa que cumpre promessas, uma pessoa confiável. Então você vai mudando isso até na sua própria identidade, na tua autoimagem, na forma como você se enxerga. E isso, na verdade, quando você enfrenta, na verdade, um medo, ele pode registrar que você é muito mais forte do que você imaginava. É assim que a identidade, ela vai mudando, e não em um grande momento de inspiração, né, algo que é na tua vida, não é assim, mas em milhares de pequenas provas que você vai entregando para si mesmo. E existe uma técnica que ela é simples e que eu vejo muitas pessoas, na verdade, usando ela. Então, antes de você perguntar o que eu preciso fazer, pergunte quem faz isso aqui naturalmente. Você tem que buscar exemplos, tá? Parece uma pergunta pequena, mas ela muda completamente o foco, porque você deixa de perseguir apenas resultados e você começa a construir uma identidade. Quem cuida da saúde naturalmente? Quem termina o que começa? Quem honra a própria palavra? Quem aprende continuamente? A partir daí, pequena ação, ela vai deixar de ser apenas uma tarefa e ela passa a ser um voto para essa nova versão de você, através dos modelos, dos exemplos e que você mesmo vai se tornando, sabe? Então, o cérebro ele aprende por evidências. Por evidências. Ele acredita muito mais naquilo que você faz, daquilo que você diz, certo?
Que às vezes você fala, mas a voz lá dentro fala, de novo tu tá falando isso, mas olha a forma que você age. E você mesmo se critica, você tá sempre com você. Você pode tentar mentir para os outros, mas você sempre está se observando, tá? É por isso que afirmações positivas sozinhas, raramente, elas transformam alguém, tá? Dizer, eu sou disciplinada na frente do espelho, enquanto você continua adiando tudo, tá criando conflito. Isso é incoerência. Mas quando você age durante alguns minutos todos os dias, aí é diferente, porque você está criando provas para si mesmo. E provas, elas mudam as crenças. E por isso, né, muitas pessoas vivem esperando o momento perfeito na vida para mudar, e esse momento, ele é você que decide quando é o momento perfeito, tá? Mas as pessoas muitas vezes esperam confiança, esperam uma motivação, só que esses sentimentos, muitas vezes, eles aparecem depois de uma ação e não antes de uma ação, tá? O cérebro, ele precisa experimentar uma nova realidade para ele acreditar nela. Então, não espere sentir que você consegue começar. Comece para você ensinar a si mesmo que você consegue, tá? Eu gosto de imaginar que todos nós carregamos aí duas versões dentro da nossa mente. Uma é construída pelos nossos medos e a outra é construída pelas nossas possibilidades. Todos os dias uma delas vai ficar um pouco mais forte. E a pergunta nunca foi qual delas existem. A pergunta sempre foi qual delas você está alimentando na tua trajetória. Porque aquilo que você alimenta cresce, aquilo que você pratica se fortalece, aquilo que você repete vai se tornar automático. E um dia, sem perceber, aquilo que parecia impossível, né, ele passa a parecer o teu normal. E é exatamente assim que grandes mudanças elas acontecem. Não é em um único salto, mas em milhares de pequenos ajustes invisíveis que ninguém vê. Até que um dia as pessoas olhem para você e dizem, nossa, mas você mudou tanto, né? O curioso é que elas enxergam apenas o resultado. Elas não enxergam todas as decisões, as pequenas decisões silenciosas que reprogramaram a tua mente ao longo do caminho. E foi exatamente por perceber isso, esses padrões, que eu criei o Ativação Interna, tá? Porque eu entendi que o problema da maioria das pessoas não é falta de inteligência, não é falta de potencial, não é falta de capacidade, é que elas estão tentando construir uma vida nova usando uma mente que continua rodando os mesmos programas de sempre, os mesmos programas de sempre, não tem como ter resultado diferente. Então, nesse treinamento, você aprende como identificar esses padrões, você aprende a se conhecer, compreender também de onde eles vieram, reestruturar as crenças, certo? Você vai trazendo essa tua nova versão para fora, você vai puxando o teu melhor para a luz aí, então. Você vai se desprender de crenças que não te servem mais, comportamentos que estão alinhados com a vida que você quer construir, com a pessoa que você deseja se tornar. Porque mudar de vida não começa quando você muda, sabe, algo ao teu redor. Para tu mudar a tua vida, começa mudando a você mesmo. Como você muda a tua lente, a forma como você interpreta as coisas, a tua visão de ver o mundo. E junto com esse treinamento, existe algo que eu coloquei de bônus, que talvez seja uma das ferramentas mais práticas que eu já desenvolvi, que é o Código da Mente Destravada, que eu chamo carinhosamente de CMD. Ele é um sistema prático para você usar diariamente, que ele é potencializado com inteligência artificial para você justamente adaptar aí a tua rotina e você organiza pensamentos, recupera foco, executa aquilo que realmente importa, tá? Então, não tem essa desculpa, eu não sei o que fazer. Tem um sistema ali pronto para você aplicar na tua rotina. Tem um sistema ali pronto para você aplicar na tua realidade para atingir os objetivos que você precisa fazer, tá? Porque conhecimento sem execução continua sendo apenas conhecimento. E conhecimento tem poder quando ele é aplicado na tua vida. Porque senão, caso contrário, é só obesidade mental, né? Então, todos os dias, a tua mente, ela produz milhares de pensamentos. Se você não organizar, essa bagunça você acaba sendo, na verdade, organizado por ela, né? O famoso caos. O CMD existe justamente para você transformar a tua intenção em ação, clareza em movimento, você transformar esse movimento em uma nova identidade. Porque no final das contas, a pergunta nunca foi se você é capaz, tá? A verdadeira pergunta é:
qual versão que você está sendo treinada todos os dias, que você está se treinando todos os dias. Porque daqui a um ano você inevitavelmente será uma pessoa diferente, tá? A única decisão que realmente importa é se essa mudança vai acontecer por acaso ou se ela vai acontecer por escolha intencional. Eu sou Diane Vieira e aqui eu te entrego conhecimentos de psicologia, filosofia e espiritualidade aplicada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.